Olá a todas e todos. Hoje nós vamos falar do processo de criação da encenação coletiva da tribo de atuadores Oinóis Equitravês, o amargo santo da purificação, uma visão alegórica e barroca da vida, paixão e morte do revolucionário Carlos Marighella. A nossa encenação contava a história de um herói popular que os setores dominantes tentaram banir da cena nacional durante décadas. Este homem, que viveu e morreu durante períodos críticos da nossa história contemporânea, sendo protagonista na luta contra as ditaduras do Estado Novo e do regime militar. Na sequência de cenas, o público assistia a momentos importantes da sua trajetória. As origens na Bahia, o nascimento, a sua juventude, esse jovem que se transforma também num poeta, a sua entrada no Partido Comunista como uma forma de lutar pela justiça social, a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, a sua longa prisão nesse momento, depois a democratização com a Constituinte de 1946 e a sua eleição como deputado federal. Logo a seguir, a cassação tanto do Partido Comunista como dos seus deputados e senador. Novamente, clandestinidade, a militância na luta a favor dos trabalhadores, o golpe de 1964, a instalação da ditadura militar, a sua resistência armada, a morte em emboscada e, finalmente, o resgate histórico do seu nome. A encenação buscava um retrato humano do que foi o Brasil no século XX. E Marighella, a sua história, uma história de perseverança na luta pela liberdade, pela justiça, um homem que nunca abdicou ao direito de sonhar por um mundo livre de todas as opressões. Fazendo uma pequena síntese histórica do nosso processo de criação,
eu posso dizer que a nossa pesquisa sobre Marighella começa lá em 2002, 2003, logo após a gente estrear Cassandra, que era um espetáculo da nossa vertente de teatro de vivência, apresentado no nosso espaço, a Terreira da Tribo. Nós estávamos, na época, apresentando a Saga de Canudos em diferentes partes do Brasil. E essa peça abordava a questão do acesso à terra a partir da história de Antônio Conselheiro e do movimento de Canudos. E agora nós queríamos pesquisar esse período autoritário da vida brasileira, que foi a ditadura civil-militar, que durou de 1964 a 1985. E todas as feridas abertas por essa ditadura, que deixou uma questão muito importante, que é os mortos e desaparecidos políticos nesse período. E o direito nosso, de toda a população brasileira, a memória, a verdade e a justiça. Queríamos que fossem abertos os arquivos da ditadura. Para falar nesse período, a gente buscou um personagem emblemático, que nós vamos encontrar na história do Carlos Marighella. Travês tinha um roteiro sobre a resistência armada que havia sido censurado lá em 1980. E então é desse roteiro que a gente vai resgatar o título para esse trabalho que a gente estava começando a realizar a nossa pesquisa. Então o título, O Amargo Santo da Purificação, já está no início do processo, porque é esse resgate histórico que o grupo fazia no momento que ele sofreu repressão, sofreu censura, por querer falar desse momento tão difícil e tão aterrorizante da vida nacional. Lembrando que o Amargo Santo da Purificação foi tirado de uma canção do Caetano Veloso, ainda no período dos anos de chumbo, na qual o Caetano Veloso fazia uma analogia com a sua cidade natal. Nesse momento começamos a ler o material disponível em livros, assistir os filmes sobre a época e principalmente um documentário sobre a vida do Marighella. E em Salvador, em 2003, tivemos a oportunidade de conversar com a neta, a Maria Marighella, que também é atriz, e o seu filho, o Carlos Marighella também, conhecido como Carlinhos. Mais adiante nós vamos entrevistar em São Paulo a viúva, a Clara Scharf, que também vai se transformar em personagem da encenação, e nesse encontro
ela vai nos dar um livro de poemas do Carlos Marighella. Durante os anos de 2004, 2005 e 2006, através das nossas oficinas de teatro de rua, arte política, junto com os nossos alunos, oficinandos, nós vamos estudar e transformar em cenas teatrais os períodos da nossa história, como a ditadura do Estado Novo, o golpe de 64, além da trajetória desse importante herói do povo brasileiro. Vamos improvisar sobre os momentos mais importantes da vida do Marighella. Para, a partir de 2007, a gente então criar o roteiro para a nossa encenação. Esse roteiro partiu dos poemas escritos por Carlos Marighella, que foram transformados em canções, que são então o fio condutor da narrativa. A estreia da nossa encenação aconteceu em setembro de 2008 e durante um período muito longo, que vai até 2016, nós apresentamos essa encenação nos mais diferentes estados do país, nas mais diferentes cidades. Aqui em Porto Alegre, a gente, através do nosso projeto Caminho para um Teatro Popular, nós circulamos com esse espetáculo a todos os bairros populares da capital gaúcha, apresentamos em cidades do interior, nas cidades em volta aqui, o que forma a grande Porto Alegre, e também levamos para a zona rural, através do nosso contato com o movimento dos trabalhadores sem terra. A gente teve a oportunidade de apresentar em diversos assentamentos. Vamos chegar, pessoal! E um poeta que faz suas provas escritas e seus exames em versos. Ele visita o terreiro da mãe menininha e visita o mestre Pastinha e se encanta com a doçura do ser humano que é aquele homem. O que ele gosta mesmo é de gente boa. E gosta também de comer com coentro, uma moqueca, um acarajé com vatapá. Comer para ele é como amar uma linda mulher. Ele não vacila em fazer verso. Quem manda hoje a bordo é a rainha do mar. Cozinheiro, melhora esse tempero, cozinheiro. Sopa aqui, Pimenta! prepare ragu, Vatapá! Camarão! Moqueca de peixe! ostras frescas,
vinagre, limão, sirva caninha com água de coco. Não quero saber de bebidas estrangeiras. Depois desse momento, então, que a gente tomou os poemas do Carlos Marighella e resolveu que eles seriam transformados em canções, nós passamos, então, a dialogar com o músico Johann Alex de Souza, que é aqui de Porto Alegre, e há muito tempo ele tem dedicado boa parte da sua pesquisa a compreender como é essa questão da música da cena, da música na cena ou de cena. Mas o Johann compôs boa parte das trilhas e músicas originais dos espetáculos do Oi Nós. Então ele, na verdade, é um grande parceiro e um parceiro de muito tempo, e nós, então, passamos as canções para eles e passamos uma série de recomendações que eram fruto da pesquisa. E é interessante observar que isso que aconteceu no Amargo Santo é como geralmente acontece no Oi Nós. Nós levantamos, depois dessas improvisações, nós improvisamos toda a vida do Marighella, nós experimentamos, né, a musicalidade, experimentamos né, criar canções improvisadas e tal. Então nós passamos todo esse material para o Alex, mais o desejo de que nós compreendíamos e queríamos trabalhar com os ritmos brasileiros, né, sobretudo os ritmos afro-brasileiros. E então nós passamos para ele esse desejo, e a música do espetáculo criada por ele é uma música que tem bastante referências da cultura popular, assim como o espetáculo, né? Se nós pensarmos o Marighella, né, sobre ele é um homem do povo, só que um homem do povo que ama a cultura popular, né? Então ele está completamente ligado a tudo isso. Ele gosta de carnaval, ele joga capoeira, ele vai ao candomblé. Então esse é o Marighella, e a gente queria trazer isso, então, para a musicalidade do espetáculo. Então nós temos samba de roda, a gente tem ladainha de capoeira, a gente tem cavalo marinho, forró, enfim, e todos esses momentos musicais do espetáculo, eles contam com os atuadores e atuadoras cantando e tocando. E isso também é uma característica do trabalho do Oi Nós. Nós não somos necessariamente, o que não quer dizer também que não haja um ou outro, mas nós não somos um coletivo de músicos e musicistas, né? Então nós tocamos e cantamos, nós aprendemos para os espetáculos, e o Alex tem um trabalho fantástico, né, de transmissão do conhecimento. Ele é um multi-instrumentista, raros instrumentos ele não toca, e depois que ele compõe, que é aprovado por nós, e que ele arranja a música, ele também muitas vezes arranja a luz de instrumentos que nós queremos tocar, né, mas ele faz então esse trabalho de arranjo, e depois ele vai trabalhar com cada atuador e atuadora para ensinar esses atuadores a tocar os instrumentos. E ele fez esse trabalho lindamente no Amargo Santo da Purificação. Nós cantamos muito com ele, né? Ele nos ajuda também a compreender o canto no espetáculo, e foi, assim, um processo muito bonito de trabalho, tanto dos atuadores quanto desse profissional que eu faço questão de trazer, né, para o conhecimento de todos. É um músico premiado pelo seu trabalho em música para teatro, né? Ele recebeu por Caçando em Process o prêmio Shell de melhor música, assim como o próprio Amargo Santo da Purificação teve a sua trilha premiada aqui com o prêmio Açorianos, né? Então ele realmente é muito bom e generoso, e ainda bem ele tem um reconhecimento, né? Já recebeu vários prêmios. Tem um único momento da música que não é criação do Johann Alex de Souza, que é o momento da cena dos comunistas.
pensamos nos comunistas, a gente queria trazer, mas não queria também trazer uma porção de texto para a rua. A gente sabe o quanto o texto é complexo, e a gente trabalhou muito essa questão de como ampliar a voz dos atores sem a microfonia, né? Sem o microfone. Sem microfonar os atores, colocar essa mediação entre a nossa voz e o público, mas como trabalhar isso, e a gente experimentou várias maneiras de fazer isso. E aí nós já, né, tínhamos decidido, nós não queríamos que os comunistas tivessem essa questão de texto, né, diálogo entre eles. Então nós tínhamos optado por algo mais alegórico, e tem uma referência muito bacana para os comunistas, que é o Kusturica e o filme Underground, né? E a música do Kusturica nesse filme foi muito inspiradora, né? Não que as cenas em si lembrem a cena do Underground, mas os comunistas apareciam como uma espécie de banda que em geral passava pelo espaço cênico, né? Passava pelo espaço da cena, onde aconteciam coisas, né? Haviam os momentos e tal. Tudo o que acontece de significativo em relação ao Partido Comunista está lá na peça, né? Como, por exemplo, o momento da denúncia dos crimes do Stalin. Isso tem lá a cena dos comunistas que aparece isso sem uma palavra, mas aparece o choro do Marighella, enfim. E nós então fizemos um coro de comunistas que tocavam saxofone. Então nós tínhamos um sax tenor, 2 sax alto, havia então essa entrada vibrante dos comunistas, que em geral davam uma parada breve, comentavam alguma coisa e, né, saíam por um outro lado contrário do que entraram. E essa música e todo o trabalho de ensinar as atuadoras e atuadores a tocar os saxofones foi feito por um profissional aqui de Porto Alegre, que deixou bastante saudade. Infelizmente ele já fez a sua passagem, que é o Zé do Trompete. E é um profissional fantástico, que ensinou boa parte, né, principalmente da galera do teatro, mas também músicos, a tocar saxofone e trompete. E ele fez um trabalho lindíssimo, popular, junto às comunidades, onde ele foi levar o ensino desses instrumentos de sopro, né, dos metais, para eles, ensinar teoria musical também. E, enfim, salve Zé do Trompete, onde quer que ele esteja, sempre. Quando saiu da prisão, foi eleito deputado federal. Deputado federal! Deputado federal! Ele foi no parlamento revolucionário. Ele usou o parlamento como uma trincheira de debate. Era um sedutor da militância, extremamente querido. Ele era muito querido! Tem algo que é bem presente no trabalho, que é as máscaras. E isso vem de um desejo que está expresso na cena, para quem assistiu, né? Que é trabalhar com muita plasticidade. Então, o uso das máscaras nesse espetáculo vinha muito ao encontro disso, né? A gente tinha grandes alegorias, né, como aquele carro da guerra, aquele carro do golpe, né, onde os militares vêm na frente. E aí, então, há muitas questões que vão definindo o uso das máscaras. Isso, de alguma forma, amplia, faz a gente experimentar né, no trabalho de ator e atriz, essa ideia de, muitas vezes, nós sermos quase bonecos em cena, porque essas máscaras que cobrem completamente o rosto, deixam o nosso corpo agindo, a gente acaba agindo sobre uma proporção diferente de feições faciais. Então isso faz com que o nosso gesto tenha que lembrar esse gesto mais marcado e ampliado, por exemplo, que se usa no teatro de bonecos. Então a gente tem do início ao final do espetáculo uma série de máscaras. Então lá no início do espetáculo, onde já no roteiro a gente começa pela origem do Marighella, né? O Marighella é filho de um imigrante italiano, um anarquista, o Augusto, e de Maria Rita do Nascimento, que é uma negra descendente dos Alsás. E gosto de dizer, os Alsás foram conhecidos pela forma como eram combativos, como combatiam esse lugar, né, brutalmente imposto da escravidão, né?
E no Brasil não foi diferente, os negros foram trazidos de forma violenta e bárbara da África e escravizados aqui. E o Marighella é fruto dessa junção. Então a gente queria muito brincar que a origem do Marighella é quase a origem do povo brasileiro, que tá calcada nessa mistura, né? Sim, muita mistura, que tem muito sangue, muita dor por baixo, mas a gente queria trazer isso. Então a gente acabou definindo que o início do espetáculo se daria com 2 cortejos grandes que viriam de direções opostas, um lado para trazer o pai do Marighella, do outro para trazer a mãe do Marighella. Então nós tínhamos o cortejo dos italianos e o cortejo dos africanos. Para o cortejo dos italianos, nós utilizamos, para a pesquisa das máscaras, que também vinha acompanhado com uma música italiana, que era a música La Lega, que é uma música de luta de uma liga camponesa italiana, e que então vinha essa canção vinha com esse grupo né, quase um corpo de baile que vinha se deslocando, e havia então nas máscaras desse grande coro de italianos uma inspiração para a confecção delas foi justamente a comédia dell'arte italiana. Então tanto as mulheres quanto os homens traziam máscaras com essa inspiração. Do outro lado dos africanos, nós além da musicalidade que se utilizou assim, a nossa inspiração, na verdade, para a criação dessas músicas, era muito essa música sul-africana, essa música religiosa, cantada em coro, e isso foi a referência que nós demos para o Johann Alex, para ele criar a canção. E as máscaras desse coro foram feitas a partir de um estudo de feições, né, dos negros e negras que habitavam nessa região dos Alsáce. Outras máscaras importantes no espetáculo, e que foi também toda uma discussão, e que nós tínhamos experimentado já numa oficina que trabalhava com esse tema, né? Trabalhar o período das duas ditaduras, Vargas e essa a partir do golpe de 1964, que era a ideia de trazer para os militares, por exemplo, a relação deles com algum animal. A gente não queria trabalhar nem para o figurino, nem, enfim, para a proposta plástica geral de como nós configuraríamos e mostraríamos, representaríamos os militares, a ideia do verde-oliva ou do camuflado, enfim, essa reprodução do traje. Então a gente trouxe para os gorilas. Bom, nós sabemos que nós muito chamamos e tratamos os militares desse período da ditadura de gorilas, né? Pela forma brutal
né, com que eles agiam. Então a gente trouxe a máscara dos gorilas para esse coro. Quando a gente foi pegar ali a Polícia Civil e todo esse trabalho de colaboração e envolvimento direto com a prática da tortura, a gente aqui chama muito a polícia de rato, né? Então a gente acabou fazendo uma máscara de rato também, dessas que ocupam a cabeça toda. Então a gente tem o traje e sempre o complemento dessa máscara. E claro, quando a gente traz um representante dos Estados Unidos para mostrar o envolvimento deles direto no golpe, assim como foi em toda a América Latina, a gente traz então uma máscara, uma grande cabeça de águia. Isso para dar uma ideia de como nós configuramos esse lado da história. Para dar um exemplo de como a gente trabalhava essa questão das alegorias, da música, do desenvolvimento das cenas, eu vou descrever a cena que a gente chamou de resistência. Era um momento onde acontece o golpe militar, entrava então o que a gente chamava da máquina da repressão, que era uma grande alegoria, como fosse um carro alegórico, onde vinha a águia norte-americana e o gorila comandante, né? Já que a gente fazia essa analogia que estava presente nos anos 60, né, da figura do gorila como os militares golpistas. No momento seguinte, à instalação do golpe, onde o povo todo era tolhido da sua expressão, aparecia a figura do Carlos Marighella. Agora sim, o público via ele dividido em dois atores, que representavam o Marighella jovem, que estava presente desde o início da peça, e agora o Marighella velho, que a partir desse momento, dessa cena, seria o personagem que representaria a resistência à ditadura. Esse momento nos remete a maio de 1964, a um fato histórico, quando Marighella, perseguido pela polícia, entra num cinema no bairro Tijuca, no Rio de Janeiro, e lá resiste à ordem de prisão, luta contra os policiais e recebe um tiro no peito. Ele é extremamente espancado e depois é levado preso. A sua resistência transformou a sua prisão em um ato político que teve uma grande repercussão nacional. A partir daí, ele vai pregar a resistência à ditadura. Ele mesmo vai dizer que não há uma outra alternativa, que o conformismo é a morte. Então é preciso resistir, mesmo que seja armado, a esse governo fascista. Logo em seguida, ele registra esse pensamento no livro Por que eu resisti à prisão? Nesse momento, né, a gente trazia a figura alegórica do orixá da justiça. O Xangô, ele passava para os dois Marighella as suas machadinhas. Havia um cerco dos gorilas, que representavam a ditadura, e de uma forma coreografada havia essa luta de resistência do Marighella e havia a sua prisão até um tiro que o abatia. Essa arma era entregue a esse gorila comandante pela águia norte-americana,
que representavam então as forças estrangeiras que estavam por trás do golpe militar. Todo esse teatro, dança, a gente utilizava a canção final do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que havia estreado dias antes do golpe. Então a gente reportava a cena do Curisco, quando ele resiste à morte do Curisco, né, que há uma resistência ao matador de cangaceiros Antônio das Mortes. E quando ele é atingido finalmente, né, o Curisco branda, que na nossa encenação vai ser a personagem do Marighella. Mais fortes são os poderes do povo. Então a gente se utilizava bastante da estética glauberiana nesta cena. Acredito que todo espetáculo estivesse presente essa ideia. O Marighella velho recebia um colar, um orixá, um colar que até então o Marighella jovem usava. O Marighella jovem saía de cena para dar lugar a esse Marighella velho, que em seguida vai aparecer com as roupas e o chapéu do Xangô para liderar a resistência armada ao governo ditatorial. Sobre os figurinos, que é um aspecto que eu tenho bastante envolvimento, assim como nas máscaras também, mas o figurino tem sido assim uma fonte de pesquisa pessoal para mim, muito importante. Cada vez gosto mais, cada vez quero mais estudar, escrever e registrar esse trabalho feito no Oi Nós, antes da Tânia fazer parte e depois que eu vinha fazer parte, porque me envolvi na criação e confecção dos figurinos desde os meus primeiros anos até agora. Então, o figurino, queria falar um pouco sobre o figurino no Amargo Santo, que tem algumas especificidades que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente acabou trabalhando, é um espetáculo com mais de 60 trajes. E a gente, então, trabalhou núcleos. Então, tem os africanos da chegada, os italianos da chegada, depois nós temos um grupo de estudantes, aí nós temos os gorilas, aí nós temos os ratos, e assim como os grupos. Nós temos depois os figurinos individuais, que são os que nós, né, Marighella Xangô, Clara e Ançã. Também a gente tem uma personagem emblemática que é a menina Balão. A gente tem lá esse figurino também, é um figurino unitário, né? Não são os figurinos de couro, por isso que eu fiz questão de separar. E a Iemanjá, porque quando vem esse coro de africanos, vem com essa grande mãe que vai parir o Carlos Marighella. E é então uma grande Iemanjá com uma máscara muito bonita. A referência para a criação dessa máscara foi máscaras africanas. Então vem essa grande Iemanjá em pernas de pau, que são as duas figuras de perna de pau, Iemanjá e Ançã. Bom, esses figurinos, eles, vou comentar esses figurinos que estão sempre, são dos coros que estão ligados à representação do povo brasileiro. E desses africanos e italianos que também são, né, que a gente vai brincar que é a origem dessa mistura, dessa miscigenação. Então a gente tem aí uma característica que marca o corte desses figurinos, que é essa sobreposição. Peças, como se fossem peças variadas de roupa, que vão mudando de textura e cores, para mostrar que de repente essa parte aqui tem essa gola redonda e essa manga fofa, mas desse outro lado aqui, pelo menos até a metade do peito para cima, eu tenho um pequeno, né, uma gola de paletó com uma manga de paletó. E aí aqui eu tenho uma blusa justa, aqui eu tenho uma blusa bufante por baixo desse pedaço de casaco. Aí a saia está dividida, metade é saia, a outra metade é uma calça. Enfim, essa sobreposição para mostrar no traje, nessa grande mistura, que o povo brasileiro é essa grande mistura. Então a gente trouxe isso para o corte, foi um pouco a proposta. De todos esses coros que estão ligados ao povo, né? E tem uma questão que daí perpassa todos os figurinos,
que é a busca dessas texturas, nos leva, como em outros espetáculos, eu gosto muito de trabalhar com material de decoração, por conta das texturas, dos brocados e tal, e também as cores, o peso e os efeitos que ele proporciona. Muitas vezes esses tecidos são bem pesados, sobretudo os tecidos de decoração que tem mais algodão, e outros tecidos trabalham com uma espécie de modo de tramar o brocado de algodão, de seda, mas com fios sintéticos, o que muitas vezes gera uma possibilidade de armação que pode ser interessante para um traje ou para outro. E eles foram fundamentais na confecção do figurino do Amargo Santa Purificação. Tem uma figura no espetáculo que é a Menina Balão. Entre todas as coisas que a gente estava vendo para se inspirar e tal, eu lembro de assistir a Lista de Schindler. Então essa figura, ela é inspirada naquela menina de vermelho que aparece várias vezes durante o filme A Lista de Schindler. As cenas em que ela aparece no Amargo Santa Purificação não se parecem com as cenas em que a menina, claro, aparece lá no filme, né? Mas ela aparece várias vezes. Então essa chama vermelha, que era aquela menina de casaco vermelho na Lista de Schindler, a gente resolveu colocar a figura da criança aqui de branco, mas carregando uma série de balões com todas as cores, né? Então ela era também essa chama, a chama da esperança, a chama que aponta para o futuro, a chama de acreditar na transformação da humanidade, né? Então a Menina Balão surge ali nesse filme, mas ganha uma dimensão muito grande no espetáculo e claro, feições muito próprias. Outra cena bastante significativa no seu sentido alegórico era a cena da perseguição e morte. Mostrava como os órgãos de repressão da ditadura, e aí nós podemos ver ratos e gorilas, policiais e militares, que lançavam mão da tortura sistemática para obter informações. E essa prática foi fragilizando o movimento de resistência. Em novembro de 1969, houve a prisão de vários frades dominicanos que tinham contato com a organização do Marighella. E submetidos a uma tortura atroz, eles revelaram um ponto de encontro com o líder da ARN. O Facínora, delegado Fleury, ele preparou uma emboscada que resultou no assassinato do Marighella. Nessa cena, a gente via a tortura de um dos frades, onde a gente escutava gravada a voz infantil de uma menina cantando como se dobrava a resistência dos presos através dessa mais infame tortura. Logo a seguir, os policiais montavam um cenário fake para a emboscada e se escutava um trecho que foi retirado do livro Batismo de Sangue, do Frei Beto, sobre aquele 4 de novembro. Então a gente transportava essa atmosfera na voz de um locutor esportivo que narrava um jogo histórico que era Corinthians e Santos, onde havia a possibilidade do Pelé, o então rei do futebol, fazer o seu 1000º gol.
E é dentro desse ambiente de armadilha que Marighella entrava em cena, caminhando pela Alameda Casa Branca, para, em seguida, ele ser cercado por ratos e gorilas com metralhadoras. Marighella era fuzilado e havia o último tiro dado pelo Fleury, e na agonia da morte a gente utilizava um poema desse revolucionário que sonhava e lutava por uma outra sociedade com liberdade e justiça social. A cena terminava com Marighella caído nos braços do povo, que entoavam em latim o Salve Regina. Nem flores, louvores, triunfos, nada de nada, somente um protesto, uma brecha no muro e fazer ecoar com voz surda que seja. Isto é outro valor, o que se esconde no peito, no fundo da alma de milhões de sufocados. Algo por onde possa filtrar o pensamento, a ideia que puseram no cárcere. Que o processo do Amargo Santo da Purificação nos fez aprender muitas coisas. A gente, fora todo esse processo de pesquisa teórica que levou muito tempo, né? A gente ficou muito tempo trocando filmes, livros, discutindo, brincando com os poemas, enfim. Teve todo esse tempo de pesquisa teórica sobre o tema, o período, sobre a vida do Marighella, sobre ele especificamente. E teve então uma série de aprendizagens práticas, né? Nós tivemos que fazer aula de dança afro e foi me lembro das delícias, né, vividas nas manhãs com a Tayla, que é uma professora do Odomodê, que é um espaço referência aqui na aprendizagem da dança e também da música e dos tambores afro-brasileiros. E nós então tivemos, todo o grupo, né, fez aulas de dança afro, foi um momento muito bonito. E aí a gente fez aulas de capoeira também, né, porque a gente usava mesmo a capoeira em cena, né, inclusive porque o Marighella, como eu disse, é um amante da cultura popular, um homem do povo que realmente ama o que é popular. E há poemas do Marighella que relacionam a luta com a capoeira, né? A capoeira está presente em vários dos poemas do Marighella. Então nós aprendemos todos a jogar capoeira e estava presente lá na cena do espetáculo. E paralelo à aprendizagem da capoeira como jogo, movimento e tal, a dança, jogo, a gente aprendeu o aspecto musical da capoeira, né? Como são as ladainhas, quais são os instrumentos que são tocados numa roda de capoeira. Então nós fizemos aula de berimbau, aula de pandeiro, atabaque, na perspectiva da capoeira. A gente teve todo esse momento de oficina de saxofone, né? Nós nos apropriamos do sax tenor e do sax alto através das oficinas
com o Zé do Trompete. Então foram muitas as aprendizagens ganhas com o processo de construção do Amargo Santa Purificação. Além de nós gostarmos muito do resultado, para nós é sempre vibrante pensar no Amargo Santa Purificação. O processo também é um processo memorável, também houveram muitas coisas bonitas, assim, muitas interferências de pessoas nos nossos saberes e que, enfim, seguem com a gente, com o coletivo até hoje, né? A aprendizagem é realmente o maior bem. Não se detém ante nenhum obstáculo e pode mesmo existir até quando não se é livre. E no entanto ele é em si mesmo a expressão todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer: o homem
pode mesmo existir até quando não se é livre. Quem me canta em si a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as formas do humano sentimento. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer.